E as irmãs, com a paz do Senhor também. Estamos começando mais um vídeo desse canal, que é onde se diz a passagem pelo meio do mar, aonde o povo estava sendo escravizado, aquele povo escolhido por Deus, né? E ficaram 400 anos no Egito, sendo escravizado, sendo maltratado pela mão de Faraó. Deus usou o príncipe Moisés. Moisés nasceu naquela época, era sendo hebreu, e foi criado dentro do Egito, né? Dentro da casa de Faraó. E Deus, através que assim que ele mata o egípcio, ele foge de Faraó e vai para Midian, aonde ele se casa com uma das filhas de Jetro. E aonde ele vai, quando ele vai apacentar as ovelhas do seu sogro, ele tem um encontro com Deus e uma sarça ardente. Vamos pela mensagem? Capítulo 14, versículo 21 até o 23, que diz assim: Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros até o meio do mar. Vamos à história. A história de Moisés começou assim. Moisés, quando aquele povo estava dentro do Egito, né, sendo escravizado, Moisés, quando Faraó colocava os filhos de Israel para trabalhar, serviço forçado, quanto mais oprimia aquele povo se multiplicava. E aí Faraó falou para que seus soldados pegassem todas as crianças que nascesse menino e jogasse dentro do rio. E foi aí que nasceu Moisés. Moisés nasceu da tribo de Levi, que era Amram e Joquebede. E a mãe, quando Moisés nasceu, a mãe de Moisés pegou o menino, colocou dentro de um cesto e colocou diante do rio, para que protegesse da mão do inimigo, na mão de Faraó, para que não morresse. Tudo é um propósito de Deus. Miriam, sua irmã, estava olhando de longe aquele cestinho andando no meio do rio. E de repente, a filha de Faraó foi se banhar com as suas criadas, foram se banhar no rio e viu aquele cestinho. E quando abriu o cestinho, estava um menino. E ela colocou por nome de Moisés, que significa das águas eu tirei. Moisés cresceu no Egito como príncipe. Aprendeu a lutar, aprendeu a guerrear, aprendeu arquitetura, e Deus foi instruindo ele lá dentro. Qual que era o propósito de Deus? Para que seja o líder de Israel. O interessante é que quando Moisés foi descobrir a sua origem, egípcio, ele achava que ele era egípcio, mas quando ele descobriu a sua origem, hebreus, israelita, ele viu um egípcio batendo em um dos seus irmãos. Ele matou o egípcio e escondeu dentro da areia. E quando o faraó ficou sabendo, ele teve que fugir para que não morresse na mão de Faraó. E ele foi para a banda de Midian. Lá ele conheceu Jetro, o sacerdote Jetro, e ali ele casou com uma das suas filhas. Estou resumindo mais ou menos a palavra, porque o vídeo, para não ficar muito comprido. E de repente, quando ele estava apacentando a ovelha do seu sogro, ele viu uma sarça pegando fogo, que se queimava, mas não se consumia. Ou seja, ela não queimava, só acendia as labaredas, mas não se queimava. E Deus falou com Moisés: Moisés, Moisés.
ele, eis-me aqui, tira a sua sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é uma terra santa. E ele se identificou, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu tenho ouvido o gemido do meu povo, e o seu clamor chegou até mim. E eu vou te enviar para que vá até Faraó e liberte meu povo para vir me adorar no deserto. Moisés ficou meio com medo, porque não tinha coragem de chegar diante de Faraó. E Deus falou, e ele falou, mas Senhor, eu sou pesado em línguas. O que eu vou falar? Como que eu vou falar? Se ele falar assim, quem que me enviou? Ele diz, e fala, eu sou a voz que enviou. O que quer dizer? Deus, com sua autoridade, Moisés representando Deus, com autoridade, para que tirasse o povo da mão de Faraó. Moisés voltou para o Egito, falou para Faraó que libertasse o povo, mas Faraó não queria libertar. Deus mandou pragas, as 10 pragas, transformou a água em sangue, mandou as moscas, chuva de pedras, mandou tudo quanto é tipo de peste para que tirasse aquele povo do Egito. Faraó só cedeu por quê? Porque Deus mandou o espírito da morte para que matasse todos os primogênitos de dentro do Egito, até o filho do Faraó. Seguindo a caminho, aquele povo já sendo liberto, indo direto sentido ao deserto, porque Deus mudou a rota daquele povo. Não quis que ele fosse diretamente para o deserto, para chegar direto em Canaã. Porque havia muitas guerras. E como que o povo estava muito cativo, não tinha conhecimento das guerras que estavam acontecendo dos reinos vizinhos. Então, ele mandou para a planície de frente ao Mar Vermelho. Quando ele chega no Mar Vermelho, Faraó estava vindo perseguir, para que viesse para dizimar o povo de Israel, para acabar com aquele povo. E o povo começou a murmurar, a reclamar. De um lado, Faraó, eles olhavam para trás, vinha Faraó, quando olhava para frente, era o mar. Quero dizer para você que o mar, para nós hoje, significa barreiras. Muitas das vezes o inimigo vem nos perseguindo, mas quando a gente vê uma barreira que significa o Mar Vermelho, quando a gente vê o impedimento, a gente começa a murmurar. Quando começa a faltar as coisas dentro da sua casa, começa a murmurar. Começa a vir a dívida, a gente começa a murmurar. Ei, Deus quer que você marche. Pare de reclamar. Continua marchando. Quando Deus falou assim, Moisés, por que clamas a mim? Fala para esse povo que marche. Então o povo não estava olhando, não estava sabendo a grandiosa mão de Deus, o que Deus ia fazer. Então Moisés, ele pegou, tocou o cajado ergueu o cajado e Deus soprou um vento oriental para que abrisse o mar. Eu quero dizer para você, não importa a luta, as dificuldades que você está passando, Deus vai abrir esse mar para que você tome posse da sua vitória. Muitas das vezes tem lutas que a gente não entende. Aleluia. Tem provas que a gente não entende. A gente murmura, a gente reclama, mas Deus vai abrir esse mar. Qual que é o mar que você está precisando que Deus abra? É o mar do desemprego? É o mar das portas fechadas, de você não consegue prosperar? É o mar do seu celeiro que está vazio? Muitas das vezes faltam as coisas dentro da sua casa e você come aquilo que sobra.
ou às vezes é o mar da mendigação, você tem que pedir ajudas. Qual que é o mar que você quer que Deus abra? Deus, Ele sempre está do nosso lado. Quando você passa na prova, Ele está do seu lado. Eu me lembro de 3 homens, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram lançados dentro da fornalha, Jesus estava lá dentro junto com eles, passeando dentro da fornalha. E o rei se admirou. Falou, nós não jogamos 3 dentro da fornalha, porque tem 4 lá dentro. Eu creio que quando você estiver na prova, Deus vai estar andando com você na prova. E muitos, até os vizinhos, vão olhar e falar assim, ué, não era só ele que estava na prova? Eu estou vendo 2. Jesus vai estar. Eles vão estar contemplando Jesus dentro da sua vida. Israel, ele era um povo escolhido de Deus. É um povo que Deus amava. Era filhos descendentes de Abraão. Era as estrelas que Deus pediu para Abraão contar, que ele não conseguia contar. Era as estrelas que Abraão não conseguiu colocar. Então, o único problema daquele povo era murmurador. Muitas das vezes se esquecia dos milagres que Deus fazia. O povo, quando estava no deserto, Deus reclamava, Moisés só vivia murmurando que estava com fome. Deus mandava maná. Parece que se fartava de maná e reclamava de novo. Deus mandava carne. Deus fazia a água amarga se tornar doce para aquele povo beber. Deus tirava a água da rocha para eles beber no deserto. E quando tudo isso se passava, o povo voltava a murmurar. Ei, não se esqueça o que Deus fez na sua vida. Não se esqueça o milagre que Deus fez na sua vida. Se você hoje é vivo, é pelo milagre. Imagine quando você foi gerado. Era muito espermatozoide lá dentro, brigando doido para entrar. E você conseguiu chegar. Às vezes não era para você chegar. E você conseguiu. Então glorifique em vez de reclamar. Igual a música de Damari, glorifica na prova. Exaltar na prova. Porque Deus vai te exaltar. É na prova que a gente tem que glorificar. É o mar fechado que a gente tem que exaltar. O mar não se abriu? Marche. Vá para frente. Continua andando. Continua marchando que Deus vai dar a vitória nas suas mãos. Amém? Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu creio que Deus vai entrar com uma providência, não só na minha vida, mas na sua vida. Você está acompanhando esse vídeo. E eu peço que vocês peguem, quando vocês acompanharem esse vídeo, publique. Mande para alguém da sua família, para o seu vizinho, né, para o amigo de escola, ou amigo de trabalho. Você vê o que Deus vai fazer. Não só na sua vida, mas na vida daqueles que você compartilhou. Amém? Eu agradeço. Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente. Em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz.